Gostaria de perguntar ao Ian como é que nós poderíamos avançar um ideário comunista sem fazer uso da força e da violência ali dentro da perspectiva do materialismo histórico, da ética marxista, etc. E caso não seja possível, né, não conseguir isso sem uso da violência e da força, por que isso seria moral ou legítimo? Então, infelizmente, a gente adoraria que fosse possível, mas não é. Só que quando a gente fala em violência, a gente não tá falando só sobre violência física, tá? A gente tá falando também sobre a violência no sentido de quando a classe trabalhadora tomar o poder do Estado, expropriar a burguesia de forma violenta, no sentido de sem indenizações, sem nenhum tipo de respaldo e tal. Todas as vertentes marxistas que propuseram uma ruptura pacífica foram incompetentes e insuficientes. Infelizmente, a gente tem que ter acúmulo de forças o suficiente, na verdade, para resistir. Por quê? Na verdade, não é um ataque. É uma defesa, é um contra-ataque. Por quê? Mesmo se nós nos organizássemos a ponto de conseguir tomar o poder do Estado de maneira pacífica, a burguesia não vai dar de mão beijada os seus privilégios. Então, sempre houve resistência armada por parte da classe dominante que agora não é mais dominante. E isso aconteceu, por exemplo, na Revolução Russa. O exército branco, que foi o exército que invadiu a Rússia, representava a classe que outrora era a classe poderosa, sabe? Então, na verdade, nós sofremos a violência velada do Estado burguês todos os dias. A nossa classe sofre essa violência todos os dias porque, novamente, o Estado é um aparato de violência específico de classes. Então, todas as vezes que o Estado retira direitos trabalhistas à revelia dos trabalhadores, todas as vezes que o Estado faz uma reintegração de posse em camponeses pobres que ocuparam uma terra improdutiva, isso é a violência específica de classes do Estado. Por que isso seria moralmente justificável? É muito difícil falar em termos morais, mas isso é absolutamente imprescindível. Porque nós almejamos um mundo no qual 99% da população tenha o fruto do seu trabalho nas mãos. E, infelizmente, por conta da nossa realidade material, uma ruptura pacífica se mostrou impossível. Impossível, dada a resistência que a classe dominante tem em abrir mão dos seus privilégios. Então, se você acha isso moral ou não, eu não acho a moralidade um crivo muito bom. Eu acho a materialidade um crivo melhor, sabe? E a materialidade é que todos os dias nós estamos submetidos à violência da burguesia, cotidiana, desde sempre, né? Pergunta pra alguém que mora numa favela, nunca existiu Estado de Direito lá. Vamos supor, criar uma situação hipotética aqui absurda. Eu vou e pego o Petri e mato o Petri. Começou bem, gostei. Eu não posso fazer isso. Não pode. Enquanto indivíduo. Não pode. Qual é a justificativa marxista? Algo que nunca entrou na minha cabeça, sendo sincero contigo. Qual é a justificativa marxista, ou qual que seja que for, que justifica que um coletivo, ou que em nome de um coletivo, possa se fazer algo desse tipo? Entendeu? Ou, por exemplo, espólio, ou espólio? Roubar, matar, sei lá o que for. Você entendeu minha pergunta? Sou um cara inteligente. Eu acho que ele tá querendo falar sobre... Eu não sei se eu entendi direito. Ele tá falando sobre por que a classe trabalhadora tem o direito de matar a burguesia? Foi isso que ele quis dizer? Eu acho que por que em nome de um grupo você pode matar alguém? Não pode. A questão é essa. Acho que é isso. Não pode, porque quando a gente fala novamente em extinção da burguesia como classe, não é a extinção física da burguesia. É que a burguesia se torne trabalhadora. Que os burgueses se tornem trabalhadores e vivam do seu trabalho como todo mundo. Então, isso não justifica. Isso quer dizer que isso não aconteceu? Aconteceu. E em muitos lugares aconteceu por vingança. Então, por exemplo, no Vietnã, quando se coletivizou a terra e os latifundiários perderam a posse sobre a terra, os camponeses lincharam os latifundiários por vingança, por ódio acumulado de séculos e séculos de opressão e de domínio. Então, novamente, a gente não precisa que isso aconteça. Inclusive, é bom que em futuras revoluções a gente crie mecanismos para que isso não aconteça.
Inclusive a Coreia tomou muito cuidado com isso e lá teve bem pouco linchamento. Porque eles fizeram um mecanismo de não deixar a população sentar o sarrafo na burguesia que anteriormente dominava, né? E fosse se vingar de maneira física, né? Mas, novamente, não justifica. Ninguém tem que morrer nesse processo. A questão é que a realidade, às vezes, apresenta desafios, apresenta conflitos, e essas coisas acabam acontecendo. Mas nada disso é projeto, tá, gente? Não existe no projeto revolucionário a perspectiva de nós vamos fuzilar todo mundo. Nós vamos fuzilar a burguesia e extinguir essa raça da face do planeta Terra. Isso não acontece, tá? Não acontece até porque não funcionaria.